começar com uma oração? Senhor Deus, nós te rendemos graças, nós te louvamos pela tua proteção, tua misericórdia, que se renova a cada dia em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue a nos dar entendimento, que o Senhor continue a manter a nossa lucidez em tempos tão difíceis, Senhor. Pedimos pelos ministérios da igreja, pelo culto que vai iniciar, em particular pelo estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Cláudia mandou para quem fez a lista, pois se alguém quiser a mais completa, a lista de 351 profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus, tá? A gente não vai falar as 351, por favor. Mas isso é mais para dar uma exemplificação para vocês que Jesus, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias esperado. Ele vem dentro de uma expectativa messiânica. Abram em Lucas 22, 37. Eu vou ler a primeira parte só, tá? Pois vos digo, Lucas 22, 37. Pois vos digo que importa que se cumpra o que está escrito. Depois vai para o livro de Mateus. Para o versículo 22. Mateus 1, 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí vai vir uma profecia. E depois, Mateus 26. Por que eu estou dando esses versículos? Para falar para vocês que Jesus Cristo, como pessoa, como humana, no Novo Testamento, ele cumpre diversas coisas do Antigo Testamento. E isso era necessário que se cumprisse. Ao longo de todo o Antigo Testamento. Mateus 26, eu marquei os 56. Vamos ver se está certo a referência. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as profecias dos profetas. Então, a gente vai ver que Jesus ele tem sempre um cumprimento profético, tá? Ok, basicamente é isso. Então, na concepção do Antigo Testamento, a salvação, ela sempre foi universal. Salvação no sentido de repactuar com Deus. Salvação no sentido de vamos restabelecer a harmonia perdida com a queda do homem em Adão. Quando Adão faz a opção de começar a decidir ter vida própria sem Deus, a ter escolha sem Deus, ele representa toda a humanidade. Paulo fala isso no livro de Romanos. E aí você vai falar assim, mas eu não dei procuração para Deus. Eu não votei no cara. Alguém votou em Adão? Não. Mas tem um computador que muda o voto. Lá não tem isso daí, tá? O que acontece quando Paulo fala que nós estamos representados em Adão, significa simplesmente que nós temos a mesma tendência, nós temos genética a mesma situação. Se colocar qualquer um na posição de Adão, e entre escolher Deus e a mulher, quem que a gente vai escolher como homem? Se falar que é Deus, vai apanhar em casa. É a mulher, entendeu? E mais do que isso, é uma tendência natural nossa agir sem Deus. Deixa Deus para o domingo, deixa Deus para coisas particulares. Agora, as minhas decisões, normalmente, no dia a dia, eu tomo sozinho. Então, esse é o princípio da queda. E a salvação no Antigo Testamento, ela é universal. Não é o povo de Israel que é salvo exclusivamente. As pessoas entendem mal. Fala, Lucas. Então, mas às vezes eu acho que as pessoas entendem mal porque, por exemplo, naquela parábola dos lavradores novos, parece que o homem arrendou a terra e deixou lá para aqueles lavradores. Por eles terem sido maus, ele vai oferecer para outras pessoas. Sim. Por eles terem recusado o que ele fez, que
que aí sim vai ser oferecido para outras pessoas. Tá. Essa parábola, ele está sendo dirigida para quem? Quem é o público-alvo dela? Para quem? Fariseus, que é o grande inimigo. O fariseu tinha uma particularidade, qual que era? Somente nós temos a verdade. Somente nós somos filhos de Deus. E Jesus vai trabalhar colocando exatamente uma parábola, uma narrativa figurada, potencial, para falar, olha, vocês estão errados, vocês vão sobrar. É essa a perspectiva, entendeu? Então a gente tem que entender bem a perspectiva. Então, Deus teve um propósito com o povo de Israel. Qual foi o propósito de separar um povo? Porque a salvação, Abraão era judeu? Não. Melquisedeque era judeu? Também não. Quando você pega a primeira genealogia de Adão, vai para a linha de Sete, algum deles era judeu, tinha feito a circuncisão? Não. Então, Jetro, que era o famoso sogro de Abraão, era judeu? Não, ele era midianita, né? Então a gente tem... Hã? De quem eu falei? Ah, eu troco, esquece. É de Moisés. Pode trocar, pode corrigir, porque eu vivo trocando o nome. Então, o que acontece? A gente não tem uma perspectiva de salvação única através do povo judeu. Mas Deus escolhe o povo judeu para ser o quê? Ser o quê? Povo escolhido. Povo escolhido para fazer o quê? Para jogar futebol, ficar rico, para quê? Para dar um testemunho vivo, para levar a mensagem de salvação não exclusiva e para um evento único, que ele recebe a lei. Então, o povo de Israel, ele recebe a lei, tá? Como modelo, muito bom. Testemunho vivo como nação. Você imagina uma nação com, sei lá, 4, 5 milhões de pessoas que deveriam ter um comportamento completamente diferente entre outras nações, tá? Isso se transpõe um pouco para o cristianismo? Se transpõe. Nós, como cristãos, devemos ter uma conduta ética e moral não farisaica, tá? Cuidado, porque o fariseu fala uma coisa e faz outra. O fariseu se vestia bonitinho e era uma tranqueira por trás. Mas a gente deve ter um comportamento ético com as nossas falhas, deve ter um comportamento moral com as nossas falhas. A gente deveria ser exemplo, coisa que muitas vezes alguns cristãos não são. Deus pega esse povo de Israel como modelo, esse povo de Israel como uma nação de missionários, como uma nação de obreiros, como uma nação que deveria proclamar as boas novas de Deus. Ele jamais exerce isso daí, tá? A gente tem um exemplo de um profeta que preferia morrer do que levar mensagem para os seus inimigos mais próximos. Quem que era? Jonas, tá? E ele foi o maior evangelista de todos os tempos, se a gente parar para pensar. Em tese, ele levou uma cidade de 100 mil habitantes ao arrependimento, coisa que a gente não vê acontecer. Então, ministério indicado como povo não foi exercido. Não quer dizer que a salvação não alcançava os não-judeus, não quer dizer que a salvação ela sempre deixou de ser universal. Sempre foi universal, tá? Só que existia um propósito. Vamos fazer um povo de missionários. Já pensou 4, 5 milhões de missionários? Que maravilha! Uma escola de missionários. A história do cristianismo fala que já existiu situações parecidas. Os moravianos, alguém ouviu falar deles? Os moravianos eram uma região em que eles tinham um forte ímpeto missionário. Então você tem alguns eventos históricos. Agora, a gente tem que... Existe a revelação escrita para o povo de Israel. O povo de Israel escreve isso. O Antigo Testamento foi escrito por judeus e em hebraico. E aí você tem dentro dessa mensagem escrita uma série de profecias apontando Jesus como o substituto, aquele que vai nos substituir perante Deus como sacrifício perfeito. E isso se cumpre. Então, dentro da
lógica, dentro da demonstração da integridade do texto bíblico, a gente vê 351 passagens que se confirmam, até para mostrar complexidade e falar mais, olha, a Bíblia é um livro humano, olha, precisa ser muito humano para fazer um negócio desse daí, porque acho que nem computador conseguiria fazer tanto acerta aqui, puxa ali, e isso foi feito ao longo de 3.000 anos, 4.000 anos, tá? Agora, abram comigo em Marcos 1:1. Para nós, a ideia de Messias, ela não é muito importante. É importante para nós? Alguém aqui é judeu? Não que saiba, alguns podem ser marranos, tá? São judeus que foram convertidos na marra ao catolicismo. Mas, lembra que a Escritura foi feita para, inicialmente, um povo judeu. A igreja cristã era predominantemente judaica no início, e depois ela se torna gentílica. Eu estou falando o termo bíblico. Gentil significa simplesmente não judeu, tá? Mas no início, alguns autores falam assim, mas 90% da igreja nos primeiros 25 anos era judaica. Bem razoável. A igreja se reunia nas sinagogas, junto com a judeusada. Depois o que acontece? Os judeus expulsaram eles. E eles começam a ter caminho próprio, tá? Para nós, a ideia de Messias não significa absolutamente nada, tá? Nós não somos judeus, nós não temos tradição judaica, a gente não aprende o Antigo Testamento. O que interessa para a gente é outra perspectiva de Jesus, é outra mensagem. Marcos 1 fala o quê? Lê. A gente passa batido, né? Os primeiros versículos. O que está escrito? Fala mais alto. Marcos, capítulo 1:1. Marcos, ele não está preocupado em trabalhar somente com judeu. Mateus está preocupado em mandar a biografia de Jesus somente para os que conhecem o judaísmo. Marcos não tem essa preocupação tanto assim, não. E ele começa a falar um foco importante. Ele fala, princípio das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para nós é mais importante falar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que vem de Deus, é o que é mensageiro de Deus, ou que é o Messias de Israel? Ninguém está preocupado com o Messias de Israel. Se alguém falar assim, não, Jesus é o Messias de Israel, lá vem conta para pagar, né? Não é isso? Estou devendo? Não estou sabendo que eu estou devendo. Então, a nossa necessidade, ela é diferente da necessidade do primeiro século, do ano 40, 45, quando Jesus vem e muitos se convertem. Muitos judeus se convertem, tá? Eu separei outra passagem, João... deixa eu ver se está certo. João 6:69, deixa eu ver se está certo. O Evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros, porque ele é focado para um grupo de pessoas que não tem a mínima noção da tradição judaica. É um pessoal que simplesmente é grego de formação. E ele vai trabalhar com isso. Não quer dizer que ele não use algumas pontes do Antigo Testamento, mas o foco dele é falar que Jesus é o Filho de Deus. Tá? 69 do capítulo 6 de João, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, o enviado de Deus. A ideia da divindade associar com Jesus. Enquanto que, para o judeu da gema que conhecia o Antigo Testamento, eles tinham a expectativa da vinda do Messias, tá? E eles tinham uma visão um pouco diferente, tanto que dá confusão na cabeça de muitos judeus. Porque para eles, o Messias seria um libertador. O Messias seria um restaurador do reino de Israel. Mas eles não entendiam que Jesus era o Cordeiro,
que deveria morrer e ressuscitar com uma situação bem mais complexa, que implicava que ele ia derrotar a morte e que ele ia ter um caráter substitutivo. Para eles, olhando só para o umbigo deles, o Messias deveria ser alguém que restauraria a glória de Israel como nação, que do ponto de vista prático nunca foi lá essas Brastempes não, tá? Mas na cabeça deles significava isso. Um rei que se oferecesse sacrifício, um rei que não fosse morador de palácio, para eles era um negócio muito diferente. Mas tudo isso está escrito em profecias, tá? Eu gostaria que vocês abrissem comigo, eu separei alguns versículos a mais. Evangelho de João, capítulo 1. O versículo 11. Jesus, ele vem primeiro para quem? Para os judeus. Ele vem para os seus como nação. Não quer dizer que a salvação não era universal. Cuidado, porque tem algumas pessoas que confundem e enxergam errado. Enxergam o Antigo Testamento somente como Israel e supervalorizam o papel de Israel. Eles identificam como Israel nação santa, perfeito, no sentido de separação. Nação perfeita? De jeito nenhum. Quando você lê a história de Israel, você fala, olha, que bagunça que é. Fala, Alan. Pastor, já que eles não veem, Jesus não veio no seu sentido de salvação, veio para cá. Ele veio no sentido de salvação. A pessoal que tinha um sentido diferente de salvação, tá? Eles tinham uma expectativa de salvação. Qual era a imediata expectativa de salvação deles? Eles eram oprimidos pelos romanos, pagavam 60% de imposto, tá? E eram oprimidos por quem mais? Pelo rei. O rei não era judeu. O rei era edomita, tá? Então eles eram duplamente oprimidos. Eles eram oprimidos pela cultura, porque eles eram obrigados a aceitar a cultura grega, romana. Então eles queriam um libertador militar e político ao mesmo tempo. E ele vem se apresentar como um libertador espiritual em primeiro lugar, tá? E aí que dá confusão. E ele vem também contra a sociedade religiosa estabelecida. O grande inimigo de Jesus não é o Estado. Ele não está nem aí com Herodes. Ele acha que Herodes, como rei, ele age imoralmente, tá? Ele age de uma maneira errada. Mas ele não vai falar assim, vamos fazer uma greve nacional, vamos tomar em armas. Ele não faz nada disso. Agora, ele ataca muitos fariseus. O tempo inteiro ele ataca a instituição religiosa judaica, que se institucionalizou. Então, o sacerdote, os doutores da lei, os fariseus, Jesus pega sempre pesado. Se você pegar as parábolas, o Lucas citou uma parábola, mas a maioria das parábolas que são proferidas no Novo Testamento são contra os judeus, tá? A parábola que a gente conhece classicamente do bom samaritano. Se você perceber, ele está atacando quem? Ele está atacando primeiro o doutor da lei, que pergunta para ele quem é o próximo, depois ele ataca o sacerdote, depois ele ataca o levita, que ele fala, pô, esses caras aí não entenderam nada o que é a mensagem do Antigo Testamento, que não é diferente do Novo, hein? Cuidado, tá? Ela é uma progressão. Algumas coisas são transformadas porque a ideia de santidade ela muda. A gente pode comer torresminho de porco? Pode, tá? Só como um pouquinho só e não com mais, senão vocês levam pega da esposa, né? De acordo? Que faz o mal lascado, porque aquilo lá é gordura pura. Ok. Aí no Antigo Testamento, se comesse aquilo, mas a ideia de diferenciação. Então, quando a gente tem no livro de Atos, que Pedro recebe a visão 3 vezes, descendo no lençol, escrito churrascaria, não sei o quê, rodízio completo, ele fica até chocado. Mas a ideia de santidade ela é um pouco diferente no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Se a gente começar com uma restrição alimentar,
no meio das pessoas hoje em dia, como era do Antigo Testamento, no mínimo vão achar que a gente é esquisito, não é? Tá? E não tem sentido. Na época da formação do povo de Israel, isso era mandatório ou obrigatório para dizer que eles não seguiam as religiões. Tinham muitas religiões que tinham dietas alimentares estranhas, coisas muito estranhas, e o pessoal fazia confusão. Então, por exemplo, antigamente se falava que a ideia de não comer porco, ou carne de porco, ou derivados de porco, era higiênico. Isso daí não tem nada a ver, tá? Porque tem porco, carne de porco, que é mais saudável do que frango, tá? Então, o questionamento é que existiam grupos religiosos que não eram palmeirenses, mas cultuavam porco. Então, tem algumas coisas que a gente mudou a interpretação para entender como sendo relacionada à religiosidade, tá? Uma coisa muito prática que tem, que o pessoal acha, o pessoal quando não entende, é melhor falar assim, não entendo, do que ficar inventando desculpa que depois o pessoal fala assim, mas a Bíblia só fala bobagem, né? Então, uma das coisas que se fala é que a mulher não podia ter relação no período menstrual, tá? E aí tá lá. Tem alguma explicação? Vai falar da santidade do sangue. Só isso. Mas não fala mais nada. Aí alguém quer explicar, como já tentaram explicar um monte de vezes, e você acha, comentário bíblico, fala assim, não, é porque aumenta o risco de doença ginecológica nessa fase. É bobagem. Por que que a lei falava isso? Porque existia todo um princípio cultico, religioso, que fazia com banhos de sangue, inclusive sexo coletivo com mulheres menstruadas. Entendeu o problema? Então tem um aspecto fortemente religioso. O meu povo, ele é santo, tá? Outro aspecto que é dado, não vai cozinhar o bezerro junto com o leite da mãe, tá? Por quê? Era cultico também eles fazerem isso. Então, a interpretação que se dá para a lei, a grande maioria, ela tem a ver com o aspecto cultico. Agora, tem algumas coisas que realmente não são, né? Não evacuarás no arraial. O que significa isso? Não evacuarás no arraial. Tá? É um princípio higiênico. Por quê? Porque o pessoal fazia mesmo, tá? Não estava nem aí. Abria a porta e mandava bala, tá? E é interessante, isso vale para nós hoje em dia? Por que não vale mais para a gente? Porque a gente tem banheiro, tá? Então, aqueles que falam que não, mas a gente tem que seguir a lei até hoje em dia, primeiro que é ridículo, né? Porque aí ele não vai conseguir nem se vestir, porque tem algumas limitações de vestimento. Depois ele vai ficar no trânsito o tempo inteiro, porque ele não vai poder fazer as suas necessidades na cidade de São Paulo, entendeu? Tá? Que é a ideia de arraial juntamento. Hã? Você está entendendo? Se a gente for... É gozado que tem algumas pessoas que falam assim, não, eu sou literal das escrituras. Cuidado, porque a escritura não é literal, na sua grande maioria. A parte de literatura literal é somente a literatura... Qual? Vocês fazem seminário. Qual literatura tem que ser literal? Da lei. Da lei. Desculpa, não é o da lei, é a jurídica. Da lei é outra coisa. O que é literatura jurídica? Literatura jurídica, os 10 mandamentos. Aí, não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás. Aí, a gente não pode mais falar isso, tem época eleitoral, né? Não pode mais falar isso. Vou ser cancelado. Então, chama o Xandão, né? Então, a gente precisa ter uma percepção correta da Escritura, porque muitas coisas que são feitas erradas e descrédito das Escrituras são feitas essencialmente porque a gente entende errado ou porque ensinam errado, tá? Então, Jesus vem inicialmente para o povo judeu. É exclusivo para o povo judeu? Não. Tá? João 1,11 fala, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O 12,
Mas a todos quanto receberam, receberam Jesus como? Vem para casa? O que é isso, receberam? Receberam a mensagem dele. Eu aceito o que Deus está falando. Eu recebo ele como Salvador. E cuidado, porque o processo de salvação ele é racional e místico ao mesmo tempo, ou sobrenatural. Eu acredito, eu creio, e Deus opera uma transformação na minha vida. Não é somente racional, e ele tem que ser espiritual ao mesmo tempo, tá? Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Para nós, o mais importante não é o messianismo judaico, não é o messianismo bíblico. Ele só mostra a consistência da Escritura, mostra que a Escritura ela é uma complexidade, é uma revelação de Deus perfeita, tá? Para nós, o importante é que Jesus é o Filho de Deus. Quando você vai anunciar Jesus para alguém, você vai falar assim, porque você sabia que Jesus é o Messias que cumpriu 351 profecias do Antigo Testamento? Não, parece coisa. Você vai falar assim, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa que Jesus incorpore você e liberte você de todo mal. E você vai trabalhar com essa linha. E a pessoa vai identificar a mensagem de Deus em Jesus, tá? E João trabalha com isso. O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nome, para nós, não tem significado prático, tá? A verdade é essa. Para eles, nome significa tudo que a pessoa representa. Então, o que representa Jesus? Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que tem o poder da morte. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus é aquele que vai vir e levar a igreja dele para a eternidade. Isso é Jesus. Então, quando fala aos que creem no seu nome, não é simplesmente pôr a tatuagem Jesus, tá? É você se apropriar de toda a mensagem que ele está colocando. Tudo bem? Dá para continuar? Está dando para acompanhar? Então, o aspecto messiânico é importante? A gente tem que saber? Tem. Só que a mensagem messiânica, ela, para nós como igreja, é mais a ideia da confirmação de toda a verdade da Escritura em Jesus Cristo. Todas as profecias. A Bíblia não é um livro feito por homens exclusivamente. Ela é feita por homens? Sim. Ninguém vai dizer que não é. Só que ela é feita por homem e por Deus. Tá? Vamos para Mateus 15, 21. É isso? Se alguém tiver com dúvida, não estiver acompanhando, avisa. E quem tiver depois curiosidade, veja o material que a Cláudia passou para vocês, porque lá tem todas as profecias messiânicas catalogadas. Isso não é muito fácil de achar, não, tá? Mateus 15, 21. É isso. Ok, tá? Ok. Eu deixei esse texto muito interessante, tá? Mateus, ele é um judeu da gema. Provavelmente ele era de formação rabínica, do jeito que ele escreve, além de ser coletor de impostos, quer dizer, ele tinha dupla profissão, ele sabia ganhar dinheiro e ele conhecia a palavra de Deus, tá? E nesse sentido, ele chama muita atenção de colocar um texto que não tem nada a ver com o judeu, tá? Ele vai falar que Jesus está nas caminhadas dele e no versículo 22 ele encontra uma mulher cananita, ou da região da Cananeia, tá? E essa mulher vem falar para ele, no versículo 22 do capítulo 15 de Mateus, ela começa dizendo, Senhor. Quando fala Senhor, ela reconhece que Jesus é Deus. Reconhece a divindade de Jesus. Coisa que 99,9% dos judeus narrados na Escritura não acreditam. Então, essa mulher não é judia, essa mulher vai lá, reconhece Jesus como Deus, e ela fala outra coisa, filho de Davi.
Então ela está reconhecendo que ele é Deus, está reconhecendo que ele vem de Israel, está reconhecendo que ele é Messias ao mesmo tempo, tá? E ela fala: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, tá? Ele responde? Não. Ele fica quieto. Interessante, né? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E Jesus não é de ficar quieto. Jesus é de falar. Toda a personalidade do Novo Testamento de Jesus, ele é de falar. Então, o silêncio de Jesus tem um propósito. Tá? Não pense que é sem propósito. Não pense que ele está simplesmente renunciando. Os seus discípulos aproximando-se dela, né? Rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. O que significa que eles falam? Ela está torrando a paciência. Ela não para de falar. Ela não para de gritar. Ela não para de falar. Minha filha está endemoniada. Minha filha está endemoniada. Cura minha filha. Salva minha filha. Liberta minha filha. E ela incomodou os discípulos. Se ela incomodou os discípulos, Jesus devia também estar ouvindo. Só que imagina o silêncio de Jesus, tá? Aí Jesus toma a palavra. E Jesus vai falar: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que frase bonita, né? Olha só que legal, né? Eu só vim pregar o evangelho para a comunidade japonesa. Eu só vim pregar para os que são de classe média alta. Só para os ricos. Olha só que legal. Tá? Ele está falando isso. E a gente pensa assim, é uma verdade e ao mesmo tempo é um segundo teste. Primeiro teste dele, ele fica em silêncio. Segundo teste dele, não é comigo. Olha só, tá? E essa mulher, logicamente, depois de ter 2 foras dessa, ela pega, o que ela faz? Vai embora, é isso que acontece? Não! Olha só que interessante. Ela, porém, veio e fez o quê? Adorou. Adorou? Ué, por que ela adorou ele? Porque ela reconheceu que ele era Deus. Ela já tinha reconhecido antes e agora ela reforça o processo de adoração, tá? E dizendo Senhor, de novo a ideia da divindade, socorre-me. A ideia de desespero, a ideia, mas ela não é judia. Ué, mas ele não veio só como Messias para o povo de Israel? Não veio só para cumprir as profecias messiânicas e o resto não tem importância? Não é isso que o texto está querendo afirmar. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros, aos gentios. Ele está falando, mas eu não vou fazer nada. Não é legal eu tirar a bênção que está dirigida particularmente para esse povo ou para essas pessoas e dar para você. Isso é um teste. Ele está testando até onde vai a fé dela. É da boca para fora que ela está falando? Ela não é judia. Será que é tudo isso? Ela, contudo, replica: sim, Senhor, porém os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, tá? Aí cachorrinhos ou cachorros, tanto faz, tá? Alguns vão falar que a ideia de cachorrinho aí é de afetividade. De qualquer jeito, para o judeu, cachorro é animal imundo. Eles não tinham cachorros em casa, porque o cachorro tem o hábito de comer as próprias fezes. Então, eles associam a imundície, tá? Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Então, o que a gente está vendo? Qual que é a mensagem disso? É que Jesus cura demônio? Essa é a mensagem? Não. Ele quer mostrar que essa mulher teve fé. E a fé dela foi provada. Isso é um problema. O silêncio de Jesus é uma prova de fé. Muitas vezes a réplica que Jesus faz, vendo se realmente
A gente tem convicção no que a gente quer e na dependência dele, e daí ele vai agir. Ó, mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa mulher não era judia. E Jesus opera, tá? Por que eu estou falando isso tudo? Eu estou comentando tudo isso porque existem pessoas, infelizmente, que distorcem um pouco a situação e trabalham com a ideia de que Jesus veio exclusivamente para o judeu. Ele não veio exclusivamente para o judeu, tá? Vão comigo para Lucas capítulo 4. Oi, pode falar. Fala um pouquinho mais alto, Lucas, desculpa. Qual? Das noivas que saem? Não, das bodas que o rei fez a festa e mandou chamar os convidados. Ah, tá. E eles não quiseram. Essa daí é super legal. Tá, deixa eu só marcar aqui. Então, a parábola das bodas, Mateus 22. Ok, sempre quando você for ver uma mensagem bíblica, você deve ver qual contexto que ele está falando e para quem que ele está falando, tá? Ele vai fazer uma narrativa parabólica. Isso o texto é bem claro, tá? O 22:1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas. A diferença de fábula e parábola é que parábola é uma história potencialmente verídica. Não quer dizer que seja verídica. É uma metáfora. Enquanto que fábula é uma história fantástica, tá? Então, é uma história que é impossível de acontecer. Também é uma metáfora. A parábola, ela traz uma mensagem principal e ela pode ter alguns elementos paralelos, tá? Ok. Ele está falando, depois que ele entra em Jerusalém, no capítulo 21, depois que ele fica revoltado com o templo, no 21:12, tá? Porque ele vê que se transformou a religião judaica em negócio, e ele exerce realmente um ministério de cura, e ele chama a atenção de que o povo de Israel deveria dar fruto, do 18 ao 22, tá? E que não dá. Depois ele fala da autoridade de Jesus, o batismo de Jesus, de João Batista, e ele continua soltando um monte de parábola no sentido didático e também no sentido instrutivo e algumas vezes ofensivo. A parábola das bodas, ele continua nessa sequência que Mateus está colocando, e ele fala, o reino dos céus, 22:2, é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho, tá? O casamento, dentro do judaísmo, é a festa mais importante que tem. Uma festa boa judaica de casamento deveria durar uma semana. E de rei era evento nacional. Então era uma coisa muito importante, tá? 23, então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados, a ideia de curtido para churrasco, já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes enviou à cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Tá? Qual era a dignidade que os convidados deveriam ter? Só aceitar. Não tem outra coisa no texto, tá? Então ele está fazendo, olha, existe uma grande festa nos céus. Essa grande festa nos céus, ele está comparando como casamento do filho do rei. É o evento mais importante. Significa que Jesus vai casar? Não. Porque não é, porque a parábola permite você entender o seu contexto geral e algumas figuras de linguagem, mas não todas, tá?
Então, nem tudo você pode alegorizar. E aí, os seus servos estão sendo chamados e não estão aceitando. Nessa época, qual é o público-alvo que ele está falando essa parábola? Israel, são judeus. E os judeus se consideravam servos de Deus, como se consideram até hoje, tá? E ele está falando de cara que Israel, povo de Deus, não está aceitando o convite, não está reconhecendo. E é somente um convite, não tem que fazer absolutamente nada. Então, essa parábola está sendo dirigida para o povo de Israel para dizer, vocês estão renunciando ao convite. E o que vai acontecer? O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Antes ele falou que ele mata os mensageiros, não é isso? Quem são os mensageiros de Deus no Antigo Testamento? E o que aconteceu com eles? Isaías aconteceu o quê? Diz a tradição judaica. Cerrado ao meio dentro de uma árvore, tá? Então ele simplesmente está descrevendo, povo de Israel, olha vocês aqui nessa parábola. E o pessoal ficou tão contente com essa parábola, você imagina a reação, tá? E aí ele muda, eu gosto dessa parábola, no 9, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, tá? Para a gente isso daí não significa muita coisa. É a ideia de beco, é a ideia de fora da via principal, é a ideia de pessoas que estão meio que escondidas, que não querem aparecer muito em público, que não têm tanta relevância, que dentro do ambiente, do contexto deles, são segunda classe. Olha o que Jesus está contando como parábola. E convidai para as bodas quantos encontrar. E saindo aqueles servos pelas estradas, saíram por aí. Vamos lá. Reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Aí ele está falando de índole. Existem pessoas que são chamadas por evangelho que têm um bom comportamento, não tem? E tem pessoas que, olha, são exatamente, como que aquele cara se converteu? Como que não sei o quê? Imagina, que absurdo! Minha sogra, que absurdo, né? Sempre tem um negócio desse aí que o pessoal fala, né? Então é aquilo que o texto está falando. Não é uma questão de mérito, tá? Não é uma questão de mérito, é de aceitar o convite. Olha só, é graça. Até nessa parábola você consegue identificar graça, tá? Você não precisa identificar todos os elementos da parábola, porque não é uma alegoria. Mas você pode entender os elementos dela, compondo, você entende mais a mensagem teológica. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, versículo 10, do 22, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Alguém sabe o que é veste nupcial para eles? Alguém sabe? Não. Quando ia para uma festa assim, você colocava uma roupa de gala, uma roupa exclusiva para uma festa de rei, tá? Então você ia e alugava aquele terno maravilhoso, que você nunca mais vai usar na vida. Ou você mandava fazer e depois você punha dentro do armário. Então esse estava com uma roupa que não era própria para a festa, tá? E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Qual que é a veste nupcial que a gente tem para entrar no reino de Deus? Qual que é? Não. Qual que é? Qual que é? A pessoa, aos olhos de Deus, você é cristão de verdade se você tiver uma marca. Qual é essa marca? Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. Por isso que cristianismo não é somente convencimento, não é somente intelectual. Você tem uma manifestação sobrenatural. Não é falar em línguas, porque línguas é dom do Espírito, não tem nada a ver com isso. Mas o verdadeiro cristão, ele é habitado pelo Espírito Santo, tá? Você faz o convite e você é habitado pelo Espírito Santo. Esse daqui, ele estava lá meio de gaiato. É aqui que se reúne a igreja batista, não sei das quantas,
Legal, achei bonito, a música é joia, tem Gelo Seco, fala umas coisas tão bonitas. Espera aí, o convite implica em uma ação sobrenatural de Deus. Então ordenou o rei a seus serventes: amarrai-lhe os pés e lançai-o para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Isso daí é literal ou figurado? Isso é uma parábola. Então o inferno a gente vai ficar amarradinho. Nesse caso aí, nesse caso. Isso é uma figura, é uma metáfora. Ele está dizendo que é a pior situação de sofrimento que existe. Então é uma metáfora. Inferno é um lugar que o pessoal brincava que no inferno todos os carros são daquela marca italiana brasileira que vivia quebrando, né? Não vou fazer publicidade, que eram daquela cerveja que era horrível, que desce redondo, né? E que todas as mulheres eram daquele tipo. Lembram disso? Mas literalmente não é nada disso. O que é o inferno, por definição? Um lugar quente, que o ar-condicionado está quebrado? O que é? Não tem a presença de Deus. Você não tem bondade nenhuma. Só existe o mal. Aqui ele está usando uma figura de linguagem. Ele está usando uma metáfora que você não deve alegorizar, a não ser colocando com isso. Ele está colocando um local de extremo sofrimento. Tá bom? Ok, nós vamos terminar. Semana que vem eu vou falar de Naamã. Diga. Lógico que existe. Na Bíblia está escrito. Só que, cuidado, ele não é selo do Espírito Santo. Isso não está na Bíblia? Tá? Vou te dar a nossa orientação pastoral, tá? Como nós somos uma igreja batista, nós não somos uma igreja que desenvolve os dons do Espírito, a gente não recomenda que fale em línguas em público, porque você pode criar confusão com outras pessoas, tá? Agora, não é para ser impedido. Agora, se você fizer uma manifestação de dom de línguas e não tiver algum intérprete, eu vou falar para você ficar quieto. E outra coisa, existe dom de língua que não é dom de língua, é dom do capeta. Agora, a Escritura deixa claro que é um dom do Espírito, são 20 e poucos dons, eu nunca lembro quantos são, mas não é selo de batismo do Espírito Santo. E a gente não dá cursinho para falar em línguas, tá? Às vezes tem gente que procura a gente, mas eu gosto tanto de falar em línguas o tempo inteiro no culto. Eu falei, então você está na igreja errada. A nossa igreja não vai proibir, mas ela não vai favorecer que você desenvolva isso em público. Mas eu posso fazer em casa? Pode. Não tem problema nenhum. A gente não vai talhar a sua liberdade espiritual. Agora, se você quiser, outra pessoa, não, mas eu quero uma igreja que fale em línguas. Olha, não é a nossa identidade, tá? Como que alguém fala assim, mas eu quero que use a Bíblia Mensagem no culto. Falei, então vai para outra igreja, porque a gente não usa a Bíblia Mensagem. Tudo bem? Mas ninguém vai te proibir. Eu posso falar em língua. Os nossos seminários, que são seminaristas, aí eu termino, sabe que nós não somos cessacionistas. Então, nós acreditamos no dom do Espírito, organizado, sem bagunça, sem confusão. Então, Deus cura? Cura. Ninguém vai ter dúvida. Nós expulsamos demônios se aparecer? Expulsamos. Se tiver alguém que fala assim, eu estou falando em línguas em casa, falei assim, tenha certeza que é dom de línguas. Só isso, tá? Aí eu posso ficar falando no culto de oração da igreja? Você vai criar confusão na igreja. Eu participei dos Gideões anos e anos, e a gente tinha reunião com os Penteca, tá? E era gozado, porque um começava a falar em língua, o outro chegava a dar um tapa. Você não vai falar em línguas aqui, aqui tem presbiteriano, aqui tem batista, e ele era da mesma igreja. Então, eles mesmos consideravam que era escândalo para que não fosse do grupo deles. Deu para entender? Deu? Pastor, Oi. mas aqui, só para concluir essa parábola, o rei não estendeu o convite às pessoas da encruzilhada só depois, porque o convite inicial dele... Isso é uma parábola. Você não precisa colocar todos os elementos. Ele está colocando quem é o convite lá de imediato. Mas quem é o convite? Quem é o convite? Quem é o convite? Deus está convidando. Eu mando um convite. Os profetas estão mandando o convite. Qual é esse convite?
Qual é o convite? Aceite a Jesus. Esse é o convite. O convite é Jesus, tá? O selo, a manifestação é o Espírito Santo. Quando Jesus vem, ele vem para quem? Ele vem como convite para os judeus. Ele está descrevendo aquela situação. A gente vai trabalhar depois que Jesus nunca veio, nem profeticamente, somente para os judeus. Mas ele está descrevendo, e quem são os ouvintes dele? Judeus, não são gentios. Diga lá. Mas o questionamento do Monique é o seguinte: e se os judeus tivessem aceitado, a salvação logo não teria chegado às pessoas que estavam nas encruzilhadas? Não, porque essa parábola é feita especificamente para isso. Jesus, dentro do... Ele sabendo o futuro, ele sabe da rejeição, sabe da crucificação, sabe de tudo isso, tá? Vem aquela famosa frase: se os judeus tivessem aceitado Jesus como Messias, ele seria crucificado? Não, em hipótese. Só que todas as profecias bíblicas já falam da crucificação. Então ele já sabe disso, tá? Deu para entender? Mas não dá tempo. Olha, se quiserem essa conversa, a gente volta, tá? Não tem problema. Eu não sou de matar assunto, é que não dá tempo. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graças, Senhor. Eu peço a tua bênção particular na vida de cada um que se dispôs a vir hoje. Que o Senhor continue a dar-nos entendimento, sabedoria, que o Senhor nos dê crescimento em espiritualidade, que o Senhor nos capacite com os dons do Espírito, segundo a tua medida, para enriquecimento do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.